Tranquilo? Então, tema que todo vestibular, gente, cai. Seja Enem, seja Unicristo, seja Unifor, US. Oi? Dá só uma olhadinha para mim. Apostila 2. Estamos no 2, a parte de população. A gente vai iniciar hoje. A gente terminou fontes de energia, aí a gente vai agora para demografia. Certinho? Então, vamos que vamos. Vamos colocar aí, demografia. Aí vamos só lembrar, grafia é o que mesmo? Grafia é tipo, descrição. Mas vamos pensar que grafia aqui faria tipo papel de logia, de estudo. Tá? Dá para pensar assim. Mas grafia, ao pé da letra, é de escrever. Tanto é que é de grafia mesmo, de ortografia, né? Caligrafia. Ou então, mesmo geografia, onde geo é terra, grafia é descrição. Geografia, descrição da terra. Demo é povo, população. É só você lembrar que democracia, cracia é o quê? Poder, certo? E demo é povo. Então, democracia, permitir aqui. Bom dia, quem está chegando aí, Raíssa também. Então, democracia, cracia, poder, demo, povo. Então, poder do povo, ou para o povo. Então, no Irã, é uma teocracia. Teo, Deus. Cracia, poder. Então, lá, política e religião praticamente não se separa, ou se separam, como em tese aqui no Brasil, é para se separar, né? É para se separar. Bom, então, o que é demografia? Grafia, descrição, vamos pensar em estudo nesse caso, e demo, população, então, realmente, a gente vai hoje estudar, ó. Então, seria o estudo aqui da população. Até aí, beleza. Qual é a primeira coisa, a primeira de todas, que quando a gente vai estudar demografia, a gente tem que fazer? É o famoso, então vou botar aqui número 1, ó. É o crescimento demográfico na história. Mesma coisa. Demográfico, populacional, a mesma coisa. Eu uso um termo mais técnico, demografia, mas se você falar população, dá na mesma. Tudo que falar demografia é sinônimo de população. Tudo. Então, crescimento demográfico é o crescimento populacional. Olha, se a gente fizesse um gráfico bem simples de população aqui por tempo, tá? Então aqui seria tempo, ó. Daqui a pouco eu apago isso, é só para vocês terem uma ideia. Olha como é que ficaria esse gráfico, pessoal. Então vamos lá, olha como é que ficaria, ó. Houve um momento que a população do mundo ela crescia, mas ela crescia num ritmo bem lento, pequeno. E isso foi durante muito tempo, mas muito tempo mesmo. Se você pegar os nossos primeiros ancestrais, pode contar muito tempo, a população ela cresceu num ritmo relativamente pequeno. Agora, a partir de mais ou menos 1800, depois da Revolução Industrial, é onde a população mundial dá aquele boom. É aquele crescimento gigantesco. E o interessante, cada vez mais encurtava o tempo e a população dobrava. Então, tipo assim, se ela precisou de, só uma hipótese, 1.500 anos para dobrar a primeira vez de tamanho, com 200 anos ela já tinha dobrado de novo. Com 100 anos depois já tinha dobrado de novo. Com 50, a população passou a crescer muito rápido depois da primeira Revolução Industrial. Aí ele vai sempre perguntar, qual o motivo disso? Pois é, mas o lance aqui é que a gente tem que lembrar daquelas 4 fases do crescimento demográfico. Então, quais são essas 4 fases? Bora lá. Quem é a primeira? Deixa eu tirar aqui. Vamos fazer assim uma linha, ó. Aí vamos pensar o seguinte: quem é a primeira fase? Esse pretinho aqui vai ser N de nascimento, ou natalidade. Nascia muita gente, só que acontecia o quê? Exatamente. Nascia muita gente, mas morria muita gente também. Só que quase sempre nascia um pouquinho mais do que morria. Então, tinha o crescimento,
mas o crescimento era um crescimento lento, devagarinho. Certo? Era essa fase aqui, ó, a primeira. Na segunda, que é a partir da Revolução Industrial, olha o que foi que aconteceu. Continuou nascendo muita gente. Só que agora a mortalidade despencou. Então é isso que eu tenho que imaginar. Então, é interessante que você chega para os alunos e fala assim, quando é que a população mundial cresceu muito? Ah, quando começou a nascer muito mais gente. E não foi nascimento. Foi a morte que caiu. Foi a mortalidade, a taxa de mortalidade que caiu. Em partes, a tua resposta faz sentido. Revolução industrial. O homem deixa o campo cada vez mais e vem para a cidade. Chegando na cidade, ele é beneficiado daquelas melhorias médico-sanitárias que a gente tanto fala nas aulas de história. O que é que foi isso? Essa época também, a partir de 1800, é uma época que a medicina vai avançando muito. Então, por exemplo, a descoberta do antibiótico foi revolucionário. Nossa, a gente morria muito porque a gente não conhecia antibiótico. Quantas doenças que nos matavam não eram por bactérias? Uma porrada. Então, olha, a descoberta do antibiótico, a própria urbanização. Então, você morar em cidades, eu sei que algumas cidades no começo da Revolução Industrial eram sujas, poluídas, cheias de rato, tá. Beleza, mas com o tempo, elas foram melhorando mais do que o campo, no sentido de o campo ainda era um local naquela época muito de atraso, não é como um campo de hoje. O cara vai numa fazenda dessa do agronegócio, é mais moderno do que a cidade, se duvidar. É drone, é internet, é não sei o que, tem médico, tem escola, hoje em algumas fazendas do agronegócio, tem dentista, poxa, tem cinema. Isso que eu assisti, eu vi no Globo Rural, uma fazenda de soja que os caras tinham tudo, comentei com vocês, até cinema. O administrador da fazenda mandou fazer para passar filme à noite para os funcionários. Era impressionante. Ar-condicionado, colheitadeira, GPS, mas não era assim. O campo nem energia tinha, quanto menos hospital. E aí também entra uma coisa, viu? Vacinação. Onde é que é mais fácil vacinar, galera? Na cidade, naquela época, porque todo mundo era aglomerado e tal, era mais fácil para a galera aderir a uma campanha de vacinação. E água tratada, coleta de lixo, essas coisas. Então faz sentido o que você disse, sim. Eu posso levar o êxodo rural devido à Revolução Industrial. O fato da gente morar mais em cidades foi melhorando as condições médico-sanitárias e a mortalidade, ela caiu muito rápido. Aí a gente fala o quê? Que a partir desse momento, que é a segunda fase do crescimento, o crescimento vegetativo, o que é crescimento vegetativo? Mortalidade menos natalidade, né? Mortes menos nascimentos. Aqui o crescimento vegetativo deu um salto. Aí qual é a próxima fase? Aí você usa uma lógica. Quem vai cair agora na terceira? Então pronto. Então agora é a vez da natalidade cair, faz sentido. A mortalidade já se encontra baixa relativamente. Perceba que volta a ter um equilíbrio parecido com o da primeira. Só que o equilíbrio lá era muito por cima. Mas volta a ter um equilíbrio por baixo. Dá na mesma aqui. Essa fase é essa. Ó. A diferença é porque lá nascia muito, morria muito. Aí agora, tipo assim, nasce pouco, morre pouco, mas quase o mesmo tanto. Aí é quando isso aqui começa a fazer tipo uma curva. Ó. Tá começando a diminuir o ritmo quando faz essa curva. Então tá diminuindo o ritmo. É interessante que tem que saber interpretar gráfico na prova, né? Porque o aluno às vezes olha, tá aumentando. Não, tá aumentando a população total do planeta, ainda vai aumentar. A gente deve chegar a 9, 10 bilhões de pessoas. Né? A gente está com 7 alguma coisa hoje. Mas não é mais naquele ritmo de antigamente. Maria, se fosse no ritmo de 1800, 1900 ali, a gente ia bater 15 bilhões, 20 bilhões de pessoas. Então a gente está fazendo a curva. Qual é a tendência lá na frente? Estabiliza. Aí depois... não, aí é o seguinte. A gente tem que ter cuidado também de quando é que a questão está pedindo do mundo, quando é que a questão está pedindo de um país, por exemplo, como a Rússia e a Alemanha, Japão, quando ele está pedindo do Brasil.
Por exemplo, se ele perguntasse para mim assim, onde é que está o Brasil nessa linha? A gente está fazendo a curva. O Brasil está tipo aqui. Cada dia que passa, as mulheres têm menos filhos. E uma dica para vocês. A gente vai ver já já, Brasil, fazer esse esqueminha bem bonitinho. Mas nós já estamos faz tempo, abaixo da taxa de reposição. O que é a taxa de reposição? 2,1 filho. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, 2,1. Eu falo 2, mas ao pé da letra é 2,1. Gama, o que é essa taxa de reposição? Bom dia, mestre. Taxa de reposição é assim, ó. Em tese, para eu ter nascido, tinha que ter antes quem? Meu pai e minha mãe. Certo? Então são duas pessoas, não são? Quando eles morrerem para repor, no mínimo eles têm que ter tido 2 filhos, né? Como eles tiveram 3, vai repor, beleza. Então nós somos 3, meus pais ainda são vivos, graças a Deus. Mas no dia que eles forem, tem 3 aí para ficar. Beleza. Eu tenho 2, eu estou no limite, né? Mas eu achava que ia ficar só em um mesmo, depois, muito tempo, quase 19 anos, chegou a minha abençoadinha, minha pequenininha, com 1 ano e meio. Dizendo, meu irmão, depois um menino já na faculdade, na UFC, e veio outra. Mas o plano era um. Vou pegar minha irmã, só um. Então pronto, minha irmã já está abaixo da taxa de reposição. Já encerrou, fechou ali a fábrica, disse só um e acabou. E essa é a tendência. Né? Então, na prova, no vestibular, o Brasil já se encontra abaixo da taxa de reposição, que é abaixo de 2 filhos por mulher. Faz tempo. Muito tempo mesmo. Então, o Brasil ele está aqui fazendo a curva. Eu sempre digo que o Brasil ele já saiu faz tempo da segunda e está cada vez mais e mais na terceira. Agora, um país como a Rússia já está aqui, ó, já está descendo, já está no pontilhado. Japão também. Lá a mortalidade já é menor do que. Opa, desculpa. Corrigir aqui, bota um Nzinho aqui. A natalidade é menor, então a mortalidade lá é maior. Aí já é o crescimento vegetativo negativo. A Europa quase todo caminha, por exemplo, Portugal caminha muito para isso, Suécia. Agora, os melhores exemplos no mundo, e assim, para não ter perigo de errar, por incrível que pareça, é a Rússia. A Rússia enfrenta um problema mesmo assim de natalidade baixa, de crescimento negativo impressionante. Impressionante. O Japão, isso aí já é um problema já há mais de 20 anos, tá? E alguns outros países também aqui acolá acontece, por exemplo, como a Alemanha. Agora a Alemanha, ela tem um ponto interessante. Bom dia. Que é um pouco, eu acho, diferente da Rússia e do Japão. A Alemanha recebe muito imigrante e, vez ou outra, ela acaba recebendo muitos refugiados. Então, exemplo, Guerra Civil da Síria. Foi muita gente para a Alemanha. Mas foi muita gente. Aí isso acaba, aqui e acolá, dando um alívio para eles. Mas descamba naquele outro problema que vocês sabem, que é a xenofobia. Então é assim, para eles é um alívio por um lado, porque mercado consumidor, gente para trabalhar. Tem muito na Europa aquele lance de cidades do interior, gente, que são praticamente estão ficando desabitadas, porque os caras saem para cidades grandes. Itália tem muito isso. Aquelas cidades que tem uma, que eu não vou lembrar o nome. Na época dos refugiados da Síria e da África ali, a cidade recebeu quase 2.000 refugiados. Praticamente a cidade se reergueu, restaurantes voltaram a abrir e tal, porque todo jovem, só tinha aquela população mais idosa, que ainda finca raiz e fica, mas os adolescentes, os jovens, pegavam o beco. Aquelas cidades até de pedra ainda da Itália que tem, juro para vocês, aquelas encravadas em pedra e tal, rocha. Aí o prefeito até disse que foi uma maravilha. E ele até dava uma ajuda de custo para quem conseguia trabalho, diferente da nossa ideia, né? Quem não tem trabalho recebe. Lá é assim, você conseguiu trabalho, você ainda vai ter mais uma ajuda do governo. Porque você conseguiu o trabalho e aí eu ainda vou complementar a renda e você vai consumir. Cara, impressionante. Então, assim, é uma faca de 2 gumes, esse lance de receber esses imigrantes, esses refugiados, e sempre vão bater nesse problema da aversão ao estrangeiro.
Mas um país, então, como a Rússia já está aqui. Agora, se fosse o mundo, cara, o mundo ainda se encontra nessa fase que está crescendo. Aí vai depender de cada país onde é que ele já está, né? Eu acredito que, assim, na segunda, a tendência é todo mundo sair da segunda, ir para a terceira e depois chegar na quarta e tal, e por aí vai. Não, pois é, mas mesmo esses países, é engraçado, mesmo aquela visão que a gente tem ainda de, claro que países como Bangladesh, Nigéria, certo? Somália, ainda tem, mas como a mortalidade é tão alta ainda, principalmente a infantil, você acaba, não é nem compensando, você acaba não crescendo tanto assim. Mas até a África, acontece hoje um movimento que é mundial, que é a urbanização da sociedade. A urbanização é interessante, a Joana disse assim, no primeiro momento ela faz cair quem? A mortalidade. Mas tu sabia que no segundo momento a urbanização faz cair a natalidade. Isso é legal, porque as provas dizem assim, candidato, como é que pode a urbanização, no primeiro momento, cair a mortalidade e no segundo momento cair a natalidade? Ora, fácil. Primeiro momento caiu a mortalidade por quê? Porque melhorou as condições médico-sanitárias e nas cidades as condições médico-sanitárias eram melhores do que no campo. O hospital não surge no campo, surge na cidade, né? Coleta de lixo, na cidade. Água tratada, na cidade. Beleza. Quero ver até uma coisa que vocês devem lembrar: pasteurização do leite. Com o Louis Pasteur, né, o francês. Cara, aquele lance de esquentar o leite depois de esfriar para matar a bactéria e tal. Aquilo ali foi revolucionário. O pessoal, cara, lavar as mãos. O pessoal não sabia nem que um hábito de lavar as mãos antes de comer, manipular um alimento. Partos começaram a ser feitos em hospitais. Tá? E não mais com a parteira, lá na. Então isso foi melhorando a morte, né? A morte foi caindo. E depois começa a custar muito caro sustentar filhos na cidade, que é o que a gente chama de custo de formação do indivíduo. Isso, aí já é bem depois, aí se a gente puxar já nos anos aqui 1960, porque é interessante, a mortalidade cai mais lá atrás, bem lá atrás. A natalidade ela demorou um pouco para cair. Mas aí você tem aqui, olha, movimento feminista, você tem a pílula nos anos 60, o anticoncepcional. Só que eu também costumo dizer o seguinte, a natalidade ela ainda esbarra muito em questões religiosas. A mortalidade não. Pode chegar para qualquer pessoa, quem é que quer morrer? Com raríssimas exceções. Um suicida, alguém? Com raríssimas exceções, quem é que quer morrer? O cara pode ser budista, o cara pode ser judeu, católico, ateu, espírita. Na hora do pega para capar, ninguém quer ir. Então, mortalidade, a queda, não mexe muito com valores, preconceitos, não. Natalidade mexe. Por exemplo, uma das coisas que fez cair muito a natalidade nos desenvolvidos, a descriminalização do aborto, até o terceiro mês. E por incrível que pareça, quais são os países que, no geral, permitem esse aborto sem ser crime? Os desenvolvidos. Né? Só que hoje tem toda essa revisão aí, grupos conservadores e tal, até nos Estados Unidos, vocês estão vendo a discussão, né? Olha que nos Estados Unidos essa coisa do aborto já era tão, assim, sólida, mas agora a gente começa a ver já nos Estados Unidos um movimento para, de repente, não sei se ficarem como o Brasil, que é permitido ali em três situações, né? Do estupro, do risco de morte, de uma má formação do feto, né? E aí aquela discussão toda. Então, veja, isso aqui mexe com muita coisa. Por isso que às vezes a natalidade ela demora um pouco mais para cair. Mexe até também com o papel da mulher em cada sociedade. Então, no Brasil, esse papel mudou muito a partir de quando? Década de 80. Eu já acho que anos 60 as coisas chegaram aqui, movimento feminista, aquela coisa, mas demorou um pouco mais. Mas anos 80 não. As mulheres começaram a trabalhar fora, as mulheres começaram a ocupar cargos em presidência, cargos ainda são poucos, mas deputada, senadora, ainda é uma representatividade muito baixa. Por isso aquela ideia de criação de cotas no Brasil, no Congresso Nacional. Né? Os países que têm isso aí melhor são geralmente os países nórdicos ali,
que tem aquele índice de desigualdade de gênero menor, né? Finlândia, Noruega, sempre eles, né? Aquela coisa de ser mais equitativa ali, homens e mulheres. Mas, enfim. E aí, essa quarta fase já é o quê? Já é negativo. Então, já morre mais do que nasce. Tá? A Rússia passa por esse problema e a Rússia é um país que não tem muito essa coisa do receber o estrangeiro. E também acho que a Rússia não é nenhuma Alemanha que cause também muito vontade de ir, exatamente. E acho que, pelo que tem se mostrado aí, o cara pensa duas vezes mesmo em ir. E o cara, aí, meu irmão, o negócio lá é meio assim, eu não posso nem falar guerra da Ucrânia, invasão da Ucrânia, que eu fico preso 15 anos. Então, o cara usar um termo guerra e invasão, o cara vai preso. Então, o cara, rapaz, não sei se eu vou para lá, não. Né? Então, não é nenhuma Alemanha que diga, eu quero ir para a Alemanha morar lá. Enfim, mas mesmo assim, o governo russo também não é muito dessa ideia de muito disposto a resolver o problema dessa forma, não. Certo? Portugal tem aquelas campanhas que vocês já devem ter visto, de enxoval para as mães, fralda, não sei o quê. Já tem país que às vezes dá uma férias maior para os pais. Né? É aquele negócio. A Europa está no limite. A Europa é aquela coisa, ela é vista como velha. Velha é o quê? Uma senhora velha no sentido mesmo. A Europa é um continente, é o velho mundo, é aquela coisa. Então tá tudo ali perfeito, né? Bom, mas enfim. Então o crescimento já foi, né? Gama, no Brasil aconteceu a mesma coisa? A mesma coisa. Qual é a única diferença que você vai fazer para o Brasil? Você tem que adequar ao tempo. As quatro fases aconteceram ou vão acontecer no Brasil, só que você precisa adequar ao tempo. Como assim ao tempo? Qual seria um limite para a gente para dizer assim que a população crescia pouco e a partir dali passou a crescer? Então, eu digo para o meu aluno que é assim, até 1930, certo? A população crescia relativamente pouco. A partir de 30 começou a aumentar. Depois da Segunda Guerra é que aumentou mesmo. Por quê? Porque a gente demorou a se urbanizar, comparado a um país como Inglaterra, Estados Unidos. A gente demorou a se industrializar. Isso no Brasil. A industrialização não vem para valer, intensifica com Vargas. Mas quando é que o Brasil passa a ter mais pessoas na cidade do que no campo? Só em 1900, década de 70, ditadura militar. Então, aquele mesmo gráfico para o mundo é como se, no geral, ele acontecesse para alguns países desenvolvidos antes, o gráfico, para a gente é o mesmo gráfico, só que um delay. Né? Então, por exemplo, a gente vai começar a reduzir a partir dos anos 80 o ritmo. Aí a gente tem uma tendência lá na frente de estabilizar e lá por volta de 2040 diminuir. E por incrível que pareça, a Covid antecipou isso aí, que é uma coisa que os vestibulares estão cobrando. Cara, incrível como a Covid, pô, a gente é o segundo país do mundo, eu acho. A gente só perdeu em números absolutos para os Estados Unidos, que essa semana bateu a casa de 1 milhão, vocês devem ter visto, né? 1 milhão de mortos pela Covid. E aí, e a taxa de vacina lá é muito baixa, comparada à brasileira. Muito baixa. Que tem de gente, acho que é a hora, que não tomou nenhuma dose. Nenhuma. Lá vocês estão por fora, acho mais forte do que aqui, o lance talvez de um negacionismo ou de não. É, eles, vacina no Brasil, como a gente sempre fala, sempre foi muito, nunca teve essa questão. Não vou mentir não, porque a revolta da vacina não vou aqui mentir ser doido, uma professora de história me mata. Lógico que a revolta da vacina, aquela coisa toda. Eu costumo dizer o seguinte, a partir dos anos 80, vacinação, cara, e acho que e acho que hoje vai também, Estados Unidos, por exemplo, atletas que não se vacinam, é impressionante. NBA, atores, então geram, cara, futebol americano NBA, pô, teve um lá que era de Nova York, eu já lembro qual é o time dele, que ele não podia jogar em Nova York, o cara não tem nada não.
Eu lá queria ficar com um cara desse no meu time, o cara não pode jogar na minha cidade. Então. É. Não, lá é muito forte. E aí, foi ontem, passou no jornal, que eles bateram a 1 milhão, né? E eu tenho para mim que o Brasil é o segundo colocado. Né? Acho que a gente já está beirando os 600. Acho que a gente já chegou nos 600. Acho que a gente já chegou até ver aí. E aí um detalhe, a linha foi antecipada, viu? O IBGE, no próximo censo, que aliás tem que fazer, né? Que já está com atraso, que era para ter sido o quê? 2020, né? Que é a cada 10 anos. Então, 2010, já estamos com atraso de 2020. Vou dar desculpa, foi até da própria pandemia, mas também foi falta de verba, porque é caro, não é que é caro, porque ele é investimento realmente, né? Eu vejo a Janaína Pascoal dizendo no Twitter, não é só, hoje é tudo informatizado, pega quem nasceu menos quem morreu no cartório, cara. Nem todo mundo é registrado no Brasil, de redação de 2021, né? E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, o prezinho dela foi muito mal feito. Ela não aprendeu, não, em geografia, que um censo não é uma mera contagem da população. O censo, ele muitas vezes faz a pesquisa completa em alguns domicílios, onde ele pergunta tudo: religião, sua etnia, quantos televisores tem em casa, se trabalha ou não trabalha, para poder gerar políticas públicas. Censo vem lá atrás. Roma tinha censo, sabe para que era? Deixa eu ver quem pode ir para a guerra. Deixa eu ver quem é para pagar imposto. Também, lógico que lá atrás tinha muito uma coisa de coerção, de saber quem. Mas o censo, ele tem uma finalidade de me dar um retrato para eu poder saber as políticas públicas. Saber quem é da geração neném, que nem estuda nem trabalha. Onde é que tem mais? Em tal região, em tal cidade. Então, onde é que tem gente mais velha? Aqui. Então, aqui minha política é uma. Onde é que tem gente mais nova? Aqui, minha política é outra. Cara, é incrível, incrível. Você está no século XXI e você vê um comentário desse no Twitter. Para que a gente ia gastar tudo de dinheiro com censo, se na era da informação os cartórios estão informatizados? Então é só pegar lá no cartório o registro de nascimento, a certidão de óbito, cruzar ali e ver quantas pessoas tem no país. Aí você, professor de geografia, até se arrepia. No túmulo ele se vira. Ele diz assim, meu Deus. Ela tinha ganhado, né? Como acho que deputada e tal, não lembro. Janaína Pascoal. Aí você fica doido, cara. Né? Como é, bebê? É, mas aí pega um universo muito pequeno, né? E acho que vai ser uma informação mais para eles ali relacionada à aplicação do exame e tal, mas já tem ali, já é uma forma também. E outra coisa, não, ela quis também dizer que assim, nossa, não custa nada o cara se dirigir a algum lugar, ou o cara pegar o computador na casa dele e responder então as perguntas do censo. Cara, se a gente fosse a Finlândia, onde, não, se fosse a Finlândia ia dar certo. Todo finlandês, o cara alfabetizado, tem um computador em casa, internet de alta velocidade, não sei o que. A Finlândia é um negócio impressionante. Mas no Brasil, e o cara não sabe nem ler lá, como é que ele vai pegar, porque ele não tem nem computador, e ele vai entrar e vai responder o questionário? Rapaz, olha, são gênios mesmo. Mas, enfim, essa é a tendência do Brasil, e a Covid está tipo antecipando isso aqui, antecipou isso um pouquinho. Na Covid, nós tivemos a mortalidade um pouco maior do que a natalidade, acredita? E a Covid contribuiu muito para isso, muito mesmo. Bom, então, beleza aqui. Aí depois a gente volta a falar sobre o Brasil. Vamos fazer agora as teorias demográficas. Isso aqui é bem rapidinho, então anota aí. Vocês têm na apostila? Quase não cai isso aqui, mas vai saber, né? Qual foi a primeira, gente? Malthusiana, né? Depois veio a neomalthusiana, faz sentido, né? Depois a reformista, o marxista. É legal que às vezes isso aqui é chamado de pessimista, tá?
E essa daqui é muitas vezes chamada de marxista. Então fica a dica aí para vocês. Ok? E tem uma que eu gosto de falar, porque eu acho que às vezes tem chance maior de cair essa do que as outras. E às vezes o pessoal não fala. Que é a eco-malthusiana. Então vamos lá. Primeira teoria, que foi a do Malthus. Que é que o Malthus falava, era aquela famosa teoria dele, PA e PG, né? Então, os alimentos iam crescer assim, ó, como se fosse uma PA. Então, vamos supor que aqui os alimentos, certo? Vou botar aqui, ó. Então, os alimentos, beleza. Aí a população que estaria aqui, ó, ela cresceria como uma PG. Então, ele usou uma questão matemática só para ilustrar, né? População ia ser aquele lance de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dobrando. E os alimentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moral da história. A teoria dele é super simples de entender. Ia chegar um momento na história que não ia ter alimentos para todo mundo. Então, qual é a grande consequência que ele visualizava aqui? Fome. Aí, muita gente associa a ideia do mal necessário à teoria do mal. O que é o mal necessário? De vez em quando, umas Covids da vida. Uma guerra. Não, é assim. Uma guerra aqui acolá, uma pandemia aqui acolá para matar uma galerinha. Claro que ele não falava dessa forma. O cara era até religioso, poxa. Mas ele falava assim, olha, em alguns momentos esses eventos aí, eles vão conseguir dar uma certa equilibrada. Se não, aí que o bicho vai pegar mesmo da fome. Então, a teoria dele é certa? Cara, eu costumo dizer, na época que o cara viveu, pô, fazia um pouco de sentido também. Só que o cara não ia ver hoje a agricultura 4.0, drone, transgênico, quer dizer, a revolução tecnológica. Não que hoje, vamos lá, então a fome acabou. Não, mas aí hoje reforça então mais ainda a tese de que a fome não é um problema, pelo menos hoje, de alimentos, né? De ter ou não ter alimentos. Então, lá atrás eu até digo que a produção não era muito grande mesmo. Você dependia muito do fator climático. Eu lembro daquele filme Cavalo de Guerra, alguém já assistiu? No Cavalo de Guerra, aquela cena que ele bota um arado, aí o pai diz, eu vou vender esse cavalo que não presta para nada, e o menino doido pelo cavalo, aí esse cavalo não presta para nada. E de repente o cavalo começa a puxar o arado, aí vai quebrando pedra, abrindo solo e tal, rasgando o solo aqui para poder plantar, né? Aí o pobre do pai planta e tal, espera lá, acho que era batata no filme. E ali é tipo o Reino Unido, né, eu acho. Aí dá uma chuva forte, o cara perdeu tudo. Aí o cara tem que vender. Aí quando ele vende o cavalo, né, a galera compra o cavalo, acaba indo pra guerra, ele é a Primeira Guerra Mundial, né? E aí o menino acaba se alistando e tal, e vai atrás do cavalo na guerra. É um filme espetacular. Se eu não me engano, até ganhou o Oscar de melhor filme, né? O Cavalo de Guerra. E aí é muito isso. Realmente naquela época você era muito dependente de choveu, não choveu e tal. Hoje, então essa é a teoria dele. E ele falava o seguinte, para combater isso aqui, como ele era religioso, então ele usou a sujeição moral. O que era a sujeição moral? Só fazer sexo com o intuito de procriar. O que até hoje é defendido, por exemplo, por uma grande parte da Igreja Católica. Acho que a maioria, né? Tem muita gente. O Papa Bento XVI, que ainda é Papa, emérito, né? Ele fala muito dessa ideia de que, se eu não me engano, o Papa Bento XVI, e acho que até o João Paulo II, mas o Bento XVI eu sei que sim, abomina o uso da camisinha. O que ele abomina? Eu sempre digo para meus alunos, a visão dele faz muito sentido. Não é que eu concorde, mas a visão dele, os alunos ficam olhando para mim e eu digo assim, cara, pensa comigo. Idão anticoncepcional. Não, e pensa assim comigo, eu sei que a camisinha também protege de doenças sexualmente transmissíveis.
Mas veja o raciocínio do Papa. Olha, embora na biologia ele pecou ali um pouquinho, mas em tese, ó, vocês vão casar virgem, só vão ter sexo depois de casar, só vão fazer sexo com o intuito de procriar, então para que realmente a camisinha? Só que é óbvio que aí vem as falhas. Quer dizer que eu não posso ter uma hepatite C de uma transfusão de sangue, por exemplo, né? Eu não posso ter alguma coisa. Então, certo cuidado ali, né? Mas eu estou dizendo que faz um pouco de sentido na visão dele, de dizer assim, cara, só vai fazer sexo para procriar. Então, né? Agora, se isso é indicado para a sociedade como um todo, aí cada um interpreta. Mas, isso vem lá atrás, ó. O Maltz falava, moçada, só vão fazer sexo para procriar e só vão fazer sexo depois do casamento. Aí vão ter menino quando vocês puderem sustentar os meninos. Por isso que o nome é sujeição moral. Dá vontade? Dá, mas se sujeite. Olha o Deus lá em cima, olha a moral, olha, ó. Então, tá, ixi, então vou me resguardar aqui. A sujeição moral dele. Beleza? Então, a teoria dele é essa. A teoria da galera que veio depois, os novos malthusianos. Isso aqui foi muito forte no pós-guerra. Mas pós o quê, Gama? Pós-segunda guerra. Quando ficou mais evidente o abismo entre quem? Países desenvolvidos e o sub. Aí qual era a visão deles? Natalidade elevada era igual a subdesenvolvimento. Então a teoria deles era assim: alta natalidade, certo? Então, alta natalidade iria gerar aqui subdesenvolvimento. Bom dia, jovem. Ok? Beleza. Qual era a proposta deles? Eles não tinham muito esse negócio de sujeição moral, não, né? Do Maltz. O negócio deles até, se pudesse até fazer mesmo um controle de natalidade. Quais foram os dois países que fizeram isso? Mas um fez muito bem. Os dois mais populosos do mundo. China e Índia. Mas a China realmente levou isso muito a cabo. Os chineses dizem hoje que, sem o controle de natalidade deles, a China teria 2 Brasis a mais, 400 milhões de habitantes. É o cálculo que eles fazem, o Partido Comunista. Assim, olha, se a gente não tivesse feito o controle, nós teríamos 400 milhões a mais. A Índia fez, mas na Índia não funcionou tão bem como na China. Tá? Na China teve até, gente, denúncias de forçado mesmo. Né? Depois aquelas denúncias de mulheres que iam ter filho e tal, saíam dos hospitais com a laqueadura sem nem saberem. Né? Então, realmente tinha aquela coisa. E tinha aquela ideia do filho único mesmo, que é uma política que se acabou um dia desses, né? Não tem mais. Então, pelo amor de Deus, hoje a China já está sentindo um pouco. Você vê, né? País com 1 bilhão e lá vai pedrada, já está sentindo os efeitos da política que fez lá atrás. É porque eu sempre digo, lá atrás foi legal. Legal assim, talvez foi necessário na visão deles. Mas olha como muda. Eles já começam a dizer que, rapaz, a gente precisa ter mais gente aí, né, nascendo. Tanto é que eles liberaram recentemente a política do filho único. Mas é como eu digo, talvez não dê muito resultado, não. Porque a China se ocidentalizou demais. Os chineses, por incrível que pareça, quem tem uma ideia de China comunista é muito equivocado. Os chineses são loucos, cara, por consumo. São loucos por marcas, roupa, celular, relógio, cara, impressionante. Hã? Nossa, cara, os chineses, bicho, todo documentário que você na cidade, os caras são loucos por consumo, né? Loucos. O maior mercado de luxo hoje é na China. Essas marcas Armani, Dolce Gabbana, Audi, BMW, é na China. Na China a gente até... Mas, cara, para vocês que não lembram, 2 caras que vocês têm que marcar na China. Mao Tse Tung, líder da Revolução Comunista, 49 até 78.
Aí você tira aqui e ninguém lembra desse cara aqui que a UES outro dia cobrou, o Deng Xiaoping. Não, não. O Deng Xiaoping, que era um cara que, quando o Mao Tse Tung era vivo, eu acho que se ele falasse o que ele falou depois da morte do Mao Tse Tung, talvez até executado ele fosse. Porque ele tem uma frase que é exaltando a riqueza, exaltando o ato de você, como é que eu posso falar? Lutar para ser rico. Você ter o objetivo de enriquecer mesmo no sentido financeiro. A galera até brinca, rapaz, se o Mao Tse Tung fosse vivo, acho que o Deng Xiaoping ia para o paredão. Porque na época do Mao Tse Tung, realmente era aquela coisa da China mais fechada, aquela coisa mais, né, de segurança nacional, se fechar para os países e tal, aquela coisa, sempre dominar a gente, os grandes, né, os grandes países e tal, Japão, própria Rússia, aquela coisa, não, eu vou me fortalecer. O Deng Xiaoping é aquele cara que entra e diz, bora mundo, é o cara que faz a famosa abertura econômica. Tudo ali parte das ideias dele, do governo dele. Vamos abrir a China para o capitalismo mundial. E como eu te falei, a palavra de ordem ficou realmente assim, vamos enriquecer. Mas o que apareceu de chineses na lista da revista Forbes nos últimos anos, impressionante. Impressionante. Então virou aquele negócio, enriqueça. E é uma verdadeira loucura. É símbolo de eles, objetivo de vida, vocês não têm noção, às vezes é mais do que países capitalistas assim, tipo da Europa e tal, os chineses, a loucura por trabalhar dinheiro, enriquecer, consumo, juntar dinheiro, impressionante. Por isso que eu acho que o fim da política lá não, acho que não vai surtir muito efeito, porque eles não é nem por eles terem feito o controle lá atrás, é talvez pela aquela coisa dos reformistas mesmo, né? De dizer que o melhor controle de natalidade que existe é você dar emprego, educação, perspectiva, que aí, gente, quanto mais você ganha, geralmente menos filho você quer ter. Inclusive, você vai ver um movimento no Brasil, do mundo, que eu nunca sei, é uma expressão em inglês, que é tipo assim, 2 adultos, nenhuma criança. Esse movimento, se engana quem pensa que ele é forte entre a galera pobre. Geralmente é uma galera que tem renda classe média alta. É uma galera igual eu estava vendo, o cara era alto escalão do exército, a mulher era executiva, renda de mais de 40 mil, e sem querer ter filho no Brasil, e ele dizendo, não, nosso negócio é viajar. Nosso negócio é entretenimento, nosso negócio são restaurantes, experiências. Então, o filho ele é visto realmente como um problema não só financeiro, mas como um problema de... É um fardo na visão. E assim, quem tem filho sabe que você abdica. É o que eu sempre falo. Você abdica de coisa pra caramba. Ainda mais quando tá na fase pequenininha ali, até os 6, 7 anos, é uma dependência muito grande dos pais. Então, é visto realmente. E é um movimento que no Brasil ganhou força também. E isso é geralmente a galera que ganha bem. Então, os reformistas são dessa tecla, né? Que não é a alta natalidade que gera o subdesenvolvimento, como diriam os neomalthusianos. É só você puxar uma seta e fazer assim, ó. Para os reformistas, é o subdesenvolvimento que gera alta natalidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença. É aquela história do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Então vamos lá. Na teoria neomalthusiana, quem vem primeiro? Um horror de menino nascendo. Então o país vai empobrecer, não vai ter como investir, vai ter que gastar com escola, creche, vacina. E esses moleques ainda não trabalham, não produzem riqueza. Vamos ficar pobres. Para os reformistas, é o fato da gente ser pobre, atrasado, da galera não estudar, não trabalhar, não ter perspectiva, que faz com que a gente tenha. E há quem acha até dois lados da mesma moeda, ou então um ciclo, que é tipo assim, subdesenvolvido, alta natalidade, mais gama, aqui e acolá alta natalidade.
pode tirar recursos e tal? Pô, até pode também, né? Não dependendo. Então, assim, é também muito ideológico dizer que a mais certa é a reformista. Eu não gosto muito de fazer isso, não, sabe? Juízo de valor, não. Até porque as provas geralmente não fazem. Elas vão para o que é. E essa daqui, gente, é só fazer uma associação, né, não? O que é a ecomalthusiana? O eco vai me dar ideia de quê? Não, de ecologia. Se vai me dar ideia de ecologia, vai me dar ideia de recursos naturais. A malthusiana não associava muita gente a um problema. Aqui, muita gente seria um problema em quê? Para o meio ambiente. É aquela tese: quanto mais gente, mais consumo, mais retirada de matéria-prima, mais impacto ambiental. Cara, é uma teoria, essa eu digo, muito furada, porque não leva em consideração a desigualdade de consumo entre classes sociais, bom dia, jovem, entre países. Então, aquela coisa bem óbvia, bem óbvia. A gente sempre compara que um garoto americano, estadunidense, ele às vezes consome por 200 moleques de um país pobre africano. E é mesmo. Eles fazem muito, por exemplo, consumo de água. Já ouviram aquele acho que eu já falei aqui, o conceito de água virtual? Não, é um termo novo, de uns 10 anos para cá, acho que o cara é dinamarquês e tal, é sueco. Começou a ficar muito conhecido esse negócio de água virtual. É a água que você não vê, mas que ela está presente na calça jeans, num quilo de soja, na carne e tal. É de você não acreditar. Dizem que uma calça jeans dessas são 10 mil litros d'água, que você fica assim, como é que pode, né? Uma calça, as coisas que mais gastam água no mundo, geralmente, carne vermelha, é impressionante. Tanto é que eles comparam com um quilo de carne de frango, aí bota assim, ah, vou comer mais frango. Porque é uma coisa assim de um quilo de salsicha, 14 mil litros d'água. Geralmente, quando o produto é muito industrializado, aí é. Você pega um produto mais natural, alguma coisa assim, aí diminui. Né? Então, nesse comparativo, eles dizem, por exemplo, que um garoto americano consome 200 vezes água ao longo da vida, na forma de água virtual, porque ele vai comprar mais calça jeans, pô. Vai ter mais blusa, ele vai ter mais brinquedo e tudo ali tem água para ser produzido. Então, é uma teoria que, assim, caiu na prova, né? Ah, é isso aqui e tal, mas veja o que ele está relacionando lá para você tecer algumas críticas, tá? E aí, por exemplo, tem aquele documentário do Al Gore, que foi ex-vice-presidente na época do Bill Clinton, se eu não me engano. Aí rodou o mundo ele. Nossa, era o pessoal, sabe? Ah, o Al Gore vem ao Brasil dar a palestra dele. Mas ele rodou o mundo dando uma palestra sobre mudanças climáticas, aquecimento global. Aí ele fez aquele famoso filme que ganhou acho que até o Oscar, que é Uma Verdade Inconveniente, que foi duramente criticado por muita gente com razão. Uma das críticas ao filme é a cena que ele está lá e literalmente ele está assim, botando a culpa no terceiro mundo, antigo terceiro mundo. Tipo assim, Europa não, porque a Europa, pouca gente, está até diminuindo. O problema, pessoal, é esse horror de gente ainda no Brasil, esse horror de gente. E, cara, a gente sabe que é uma grande furada colocar a culpa das mudanças climáticas mais nos países subdesenvolvidos do que nos desenvolvidos. Né? Mas, no Verdade Inconveniente, ele fala abertamente assim, olha, o problema está nesse horror de gente. Então, inspirado. E outra coisa, acho que o problema não é nem consumo. Qual o problema de você consumir muito se esse consumo for baseado em produção sustentável? Aí é outra coisa que fere também a realidade, as mudanças hoje. Não vejo problema a pessoa consumir,
se aquele consumo é de um produto que tem um manejo sustentável. Então, às vezes você ataca demais o consumo, quando você deveria atacar também, até numa redação, a maneira como aquele produto foi produzido. Se não, aí eu vou dizer, não, então reciclagem não serve para nada. Então, reutilizar não serve para nada. Então, tá? Por isso que eu acho que às vezes hoje cai mais essa daqui do que mesmo essas outras. Ok? A reformista é assim. Para você entendê-la, que ela é o contrário dessa, né? Elas são rivais. É porque essa daqui é aquela que diz assim, ó. Muito menino nascendo, vão sempre ficar pobres, vão ficar subdesenvolvidos. Para os reformistas, é o fato da gente ser pobre, ter desigualdade, as pessoas não terem estudo, trabalho. Não. Por isso que o nome vem de reformista, porque vem de reforma. O que eles dizem? Ou nós fazemos reformas econômicas e sociais, e o pior que é muito verdade, porque é assim. No Brasil, quando é que as mulheres diminuíram o número de filhos? Sem colocar a culpa nas mulheres, que já é algo que a sociedade brasileira faz, né? Década de 80, né? Quando elas começaram a trabalhar fora e quando começaram a ir para a universidade. Cara, é impressionante. Quando foram, foi de uma vez ao ponto de eu poderia até teria que pesquisar, mas olha, universidade é um horror de mulher. Cara, você chega em algumas universidades, não estou nem falando daqueles cursos que tem o estereótipo masculino e feminino. Mas assim, tem hora que você só vê mulher. Não, mas é porque também tem mais mulheres do que homens no Brasil, claro. E Fortaleza, eu não sei se vocês sabem, no censo de 2010, cara, é de não acreditar, né? Tem 150 mil mulheres a mais do que homens. Gente, imagina 150 mil mulheres. Não são 1.500 mulheres a mais, não. 150 mil mulheres a mais em Fortaleza. E no Brasil tem mais mulheres do que homens. Também não é essa loucura que, não sei quem falou, 7 mulheres para um homem, as coisas bem machistas, né, aqui em Fortaleza. Ah, cara, não existe isso não. Paridade não é essa. Nem no Brasil é um pouquinho a mais de mulheres do que de homens. Deve dar, eu tenho que fazer os cálculos, 2 milhões, um pouco mais de mulheres. Mas elas são até muito decisivas nas eleições, porque, pô, sem contar que elas são maioria, mas se pegar as últimas eleições, a diferença tem sido talvez de milhões de votos ali, poucos milhões. O eleitorado feminino é o que você tem muito que agradar ali e tal. Mas é interessante como a gente até faz o estranhamento, né? Como é que pode ter tão poucas mulheres como deputadas e senadoras, né? Num país que tem muito, assim, muito mais que eu digo, tem mais mulheres. Invocado, né? Então é isso. Bom, morreu. Gama, mas dizem que nasce até mais homens, né? Geralmente é. Geralmente nasce mais homens por ano que mulheres. Aí no decorrer da vida, nós vamos ficando para trás e a mulherada vai ficando aí. Não é não? Mas é porque a gente a violência no trânsito, arma de fogo e até a questão do cuidado com a saúde mesmo. As mulheres cuidam muito mais da saúde no geral, check-up e tal, do que a gente, né? É algo até meio cultural, as mulheres realmente elas vão mais ao médico, vão ali e tal, para então dá tudo isso no final das contas e a expectativa de vida das mulheres é bem maior do que a dos homens. Eu até digo, tem uma frase que é muito simples, pode parecer extremamente preconceituosa, mas não tem para onde correr, né? Verdade verdadeira. Você foi mulher no Brasil, é melhor, vive mais do que homem. Você foi mulher branca no Brasil, vive mais do que se você fosse negra, tá? Ou preto. Você é mulher e mora no sul do país, em tese você vai viver mais do que uma mulher nordestina ou nortista. Vou botar. E tem mais uma, peraí. Se você for mulher mais rica, então eu sempre digo, qual é o extremo para viver mais? Mulher branca
Moradora do Sul, não é que nasceu lá, você tem que morar lá há muito tempo para dar certo. Peraí, deixa eu voltar. Mulher, branca, sulista e rica. Gama, o oposto é verdadeiro? Lógico. Foi homem. Aí eu digo que vocês, preconceito. Mas preconceito, isso é ciência, isso é homem, preto, pobre, nordestino ou nortista, é a mesma expectativa de vida no geral. E aí o porquê? Homem e mulher você já sabe. Branco e preto vai ser pela velha história da música do Caetano Veloso Haiti, né? Que é aquele negócio, a renda é menor, vai ver quem sofreu mais na pandemia com desemprego. Vai ver quem é mais geração nem no Brasil. Mulheres negras da periferia. Nem estudam e nem trabalham. Um dos motivos, engravidam na adolescência muito ainda. E aí você vai para o homem preto, menores salários. Pronto, vamos fazer um exemplo. Quando estourou em Nova York a Covid, a diferença nos bairros foi monstruosa. Na hora que chegou naqueles bairros de população negra, a Covid proliferou. E o que é que o estudo dizia? Os brancos têm, tipo, acesso à saúde. Saúde é cara nos Estados Unidos. O cara tem uma diabetes, sendo branco lá, ele ganha bem, ele controla a diabetes. Com diabetes. Mas entra a questão social também do cara, se ele não tem acesso a médico. Se ele não, então ele nem sabe às vezes que tem a diabetes. Se ele tem, pessoal, sinceramente, hoje em dia você fazer uma dieta, não digo nem diabetes, hoje em dia acho que é mais caro você fazer uma dieta, por exemplo, dieta que eu digo no sentido, não é para emagrecer. É uma dieta no sentido assim, para eu comer bem, me alimentar bem. É caro. Aí quando você chega na periferia brasileira, tem muita gente preta, pobre e tal, o que a galera come? Cara, não, e a pandemia trouxe à tona a substituição da carne, gente, por salsicha, enlatado. Gente, todos vocês sabem que salsicha é um veneno. Não, também eu evito, eu como, eu vou para hotel, que tem aquele tradicional cachorro quente cortadinho, eu digo, não, pô, no hotel, na pousada, eu mereço. Tanto que eu trabalho, vamos lá. Cara, miojo na pandemia, uma vez eu fui no açaí, cara, a galera tá se criando à base do miojo. Cara, os carrinhos ali, a galera levando, você disse muito salame, apresuntado, teor de sódio lá em cima. E o refrigerante, gente, é mais barato que fazer um suco. Não precisa ser Coca-Cola, que às vezes você fica, Coca-Cola. A galera na periferia toma o mais simples. Não, vocês estão sendo muito quiet. Pessoal, é uns com um nomezinho bem, um indaiazinho daquele de cola, baratinho, da Qualitá. Na Qualitá o cara ainda tem que ir no Pão de Açúcar comprar. Você tá muito chique também, viu? Que a galera da periferia para ir no Pão de Açúcar não é assim, não. Eles não andam em São Luís, não. Cara, tá caro um dólarzinho. Então, é sério, bicho. Rapaz, quando a pandemia chegou, vocês vão lembrar muito. A pandemia no Brasil, os primeiros casos chegam por. Acho que foi uma mulher que viajou para o exterior e a empregada dela pegou e tal, e aí, quer dizer, era aquela coisa mesmo, um reflexo do que é a nossa sociedade. E a sociedade americana não é diferente. Não é diferente. Então, é sério, não é, por mais que pareça preconceituoso, mas homens pretos mais vítimas da violência, homens pretos ganham menos, mulheres pretas ganham menos, são mais presos, e são mais presos que a polêmica dessa semana. Polêmica dessa semana, gente. Quantos homens pretos